Continuando nosso assunto sobre metabolismo, energia, carboidratos e respiração, falar um pouquinho agora sobre essa relação entre os açúcares ou carboidratos e o processo respiratório. Primeiro, carboidratos são açúcares. A fórmula química é CH2O. Então só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E são produzidos diretamente na fotossíntese, ou seja, um determinado tipo de carboidrato é produzido na fotossíntese. E esse carboidrato produzido em fotossíntese vai ser transformado em todos os outros carboidratos. E, enfim, em todas as outras moléculas orgânicas da planta. Então, a origem da matéria orgânica, a origem das moléculas, vem da fotossíntese. E, ao ser gerada essa matéria orgânica, também é incorporada a energia extraída da luz dentro da molécula do açúcar. Tá? Então, esse açúcar produzido diretamente na fotossíntese contém a energia da fotossíntese e daí ele pode ser tanto armazenado quanto transportado. Okay? Durante o processo da fotossíntese é produzido ATP. Então, essa energia da luz é transformada em energia bioquímica e depois incorporada ao açúcar. E daí, é claro, esse mesmo açúcar pode ser armazenado dentro do próprio cloroplasto, na fotossíntese, ou pode ser transferido para o citossol e daí ser convertido em sacarose e a partir daí ser transportado para o resto do corpo da planta. Né? Para ser usado, enfim, para a produção de todo o corpo da planta, todas as moléculas, toda a estrutura orgânica da planta, feita a partir desse carboidrato. Então, os açúcares têm um papel muito importante tanto no armazenamento de energia e o transporte de energia. Não só de energia, desses esqueletos, dessas estruturas de carbono de que eu falei. E aí a gente consegue também, dentre a infinidade de açúcares que ocorrem em plantas, fazer uma distinção bem importante entre açúcares armazenados e açúcares transportados. O armazenamento é bem mais fácil de ocorrer se a substância armazenada for insolúvel, porque não afeta o potencial hídrico, como eu comentei. No caso do amido, né, que como ele é polímero, ele é um polímero insolúvel em água fria, então pode ser acumulado à vontade, né, sem grandes problemas, dentro dos plastídeos, sem afetar significativamente o potencial hídrico. Tá? Porém, uma substância para ser armazenada, ou melhor, para ser transportada, ela tem que ser solúvel. O principal açúcar transportado é a sacarose, que é um dímero de frutose e glicose, como eu vou mostrar daqui a pouco. Né? E a sacarose é sintetizada no citossol e, a partir daí, transportada para o floema para ser carregada para qualquer parte da planta que esteja demandando esse açúcar. Então, sacarose não só é solúvel, mas é muito solúvel. Muito solúvel. Então, pode ser transportada em enorme quantidade e, com isso, gastando pouca água. Falando um pouquinho de química de carboidrato, né, eu vou falar de alguns açúcares que ocorrem em plantas. Esse aqui é um açúcar muito importante, tem 3 carbonos, tá? É o gliceraldeído. Né? É um aldeído, também chamado de aldose, é a posição essa relação carbono-oxigênio que ocorre no último carbono é chamado de aldeído. Tá? Então, esse aqui é o gliceraldeído, aqui é um açúcar de 3 carbonos. Aqui a gente vê a eritrose, um açúcar de 4 carbonos, também é um aldeído. Arabinose, a gente não vai falar muito da arabinose aqui, mas também ocorre e é importante. Também é um aldeído. E, por fim, a glicose, que é um aldeído. Existem também outros tipos de ligação em que essa relação com o oxigênio aparece no segundo, terceiro carbono. Nesse caso, o açúcar é denominado, a ligação química é denominada cetona,
E os açúcares são denominados cetose. É o caso da frutose. Frutose é uma cetose. Ainda existe uma fórmula química dos carboidratos que é CH2ON, que essencialmente é carbono e água. Em alguns casos, como por exemplo a formação de dímeros, trímeros ou polímeros, a reação que ocorre entre esses monômeros é uma reação que elimina uma molécula de água. Tá? Então, essa fórmula fica levemente modificada quando da formação de polímeros. Mas na quebra do polímero, na produção do monômero, é claro, a fórmula é restabelecida. Então, todos os monômeros de carboidratos têm fórmula CH2O com um número de carbonos, hidrogênios e oxigênios que é variável, mas a relação entre eles permanece. Então, aqui no exemplo, 3, 4, 5, 6, mas pode ter até 7 carbonos no mesmo. Outra característica interessante dos monômeros de carboidratos é que eles são isômeros. Então, mesma quantidade de carbonos, como aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Todos esses açúcares têm 6 carbonos. Né? Nós estamos vendo 3 aldeídos e uma cetose. Tá? Cabe lembrar que, apesar de terem a mesma fórmula química, C6H12O6, esses açúcares têm propriedades diferentes. Tá? Todos eles têm propriedades bastante diferentes. Um exemplo bem interessante para nós é a sacarose, porque é o açúcar principal transportado em plantas. Sacarose é um dímero, então formado por uma reação que ocorre entre a glicose e a frutose. Tanto glicose quanto frutose são C6H12O6 e a sacarose é C12H22O11. Então dá para observar que tem perda de uma molécula de água aqui nessa ligação entre glicose e frutose. No caso dos polímeros, né, vou dar exemplo aqui de 2 polímeros que são formados por glicose. O amido, que é o principal açúcar armazenado para fins energéticos. Então veja que a relação dele é muito semelhante com a celulose, apesar da celulose ser basicamente indigerível pelos organismos eucarióticos. Então, a digestão, os animais, por exemplo, são incapazes de digerir a celulose, enquanto que o amido, nas plantas, é a fonte mais importante de energia armazenada. Tá? Então, como exemplo, alguns carboidratos, né? A sacarose, o principal açúcar transportado, é solúvel. A glicose e frutose que compõem a sacarose, e tem uma infinidade de outros açúcares, com 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, dímeros, trímeros, oligômeros, dos mais diferentes tipos, né? Ou seja, as mais diferentes combinações desses açúcares, especialmente os de 6 carbonos, que são solúveis. E quanto aos insolúveis, aqueles são os 2 principais exemplos agora, mas também existe uma série de variações, tanto no amido quanto na celulose e seus derivados, que são insolúveis. Essencialmente, a grande maioria das substâncias poliméricas, ou seja, que têm cadeia muito longa, tendem a ser insolúveis. O mesmo fenômeno é observado, por exemplo, em proteínas grandes, que também tem uma tendência a ser insolúvel.